Vamos ampliar essa discussão sobre esses temas com o cientista político Leandro Gabiati, que está aqui com a gente, e também com o nosso querido Miguel Daoud. Vamos sempre começar com o nosso convidado, né? Gabiati, a LDO já deveria ter sido aprovada no meio do ano, né? Provavelmente vai ficar para o ano que vem. A sua expectativa qual é? Você acha que vai ser votada esse ano? E se ficar para o ano que vem, quais as consequências aí, até políticas e econômicas, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite ao doutor Daoud também. Um prazer estar com vocês. Então, o que a gente está observando, primeiro, o orçamento, para que o pessoal entenda, é uma grande disputa entre atores políticos, atores da sociedade, por recursos. E como a gente sabe, os recursos são poucos, então a disputa aumenta ainda muito mais. Então, essa falta de acordo que a gente vem observando passa um pouco por essa premissa. Segunda questão, há algumas emendas dentro da LDO que têm causado problemas. Uma delas, a gente estava, aliás, acompanhando a matéria aqui, vocês estavam refletindo isso aí muito bem. Uma das emendas que também tem causado divergências é aquela que estabelece um cronograma para a liberação de recursos. E, logicamente, o governo sente que, com essa emenda, caso aprovada, o poder do executivo fica menor ainda. Então, assim, o cenário que a gente observa é pouco tempo para aprovar muita coisa em matéria ainda muito complexa que tem que ser negociada e amadurecida. Esse aí é o cenário. Pouco tempo, muitos assuntos. A gente está a poucos dias do recesso e se a LDO não for aprovada, assim, a gente geralmente vê que a lei do orçamento do ano que vem, às vezes fica para o ano seguinte e o governo tem que administrar a uma previsão para esse tipo de situação em que o governo tem um dozeavo do orçamento previsto num projeto para ir administrando. Só que, logicamente, há demandas urgentes, imediatas, que não podem ser atendidas. Então, a situação não é a ideal. Agora, a gente há tempo que não vê essa situação de você chegar a dezembro e não ter sequer a LDO aprovada. O que a gente está observando né, ou seja, muita divergência e falta de capacidade do governo para resolver esse tipo de pressão ou de demandas que há dentro do Congresso. Tá certo. Quero te fazer uma colocação daqui a pouco, Gabiati, mas antes eu queria perguntar para o Daoud. Marcelo acabou de falar, né, que o Arthur Lira vai prorrogar enquanto pode, porque ainda precisa acertar algumas coisas, tal, né? E a gente, ao mesmo tempo, tem aí pautas importantes, o arcabouço fiscal, os vetos presidenciais, a questão da desoneração da folha de pagamento entre eles. Quer dizer, o que está pegando ainda hoje? Você já falou, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação, né, do executivo com o legislativo e como a população fica à mercê, né? Porque depende de orçamento para poder tocar a vida. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite, Gabiati. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu acho que a gente tem que ser muito claro nesse aspecto, né? Onde a classe política ela não está preocupada com o país, né? O país hoje, Brasil, recentemente nós vimos aí o IBGE dizer que nós temos 70 milhões de brasileiros pobres, né? 10 milhões de brasileiros na miséria absoluta. As nossas crianças não têm entendimento que deveria ter na fase em que estão na escola. Então, nós temos um país bastante ainda incipiente, um país que precisa evoluir. Em função disso, nos chama a atenção a classe política, porque os deputados não estão ali. Eu não vou entrar no mérito se o orçamento é do PT, é do PL, do Lula, do Bolsonaro, seja lá de quem for. Eu acho que nós temos que discutir o orçamento da pátria, do país Brasil, né? Agora, os deputados, evidentemente, eles querem ficar com cargos, eles querem ter a emenda PIX, né? Aquela emenda que eles mandam para quem eles querem, lá para o prefeito usa esse dinheiro da forma que ele quer, faz a obra que quiser, contrata quem ele quiser. Então, o Brasil é um país que tem uma deficiência estrutural, tem uma deficiência fiscal, não tem dinheiro, né? Em 2023 vai gastar R$ 1 bilhão entre o rombo nas contas públicas e taxa de juros, e nós estamos ali com os nossos parlamentares, com uma série de mordomia. Um senador custa quase que R$ 360 mil por mês para a União, um deputado está ali na casa de R$ 300 mil,
e eles querem mais. Infelizmente, Petri, é muito difícil o Brasil dar certo enquanto nós tivermos no DNA, no nosso DNA, esse ranço, né, cartorial que existe hoje no governo. E no governo e no Congresso Nacional. Perfeito. Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa a não ser essa que eu estou dizendo, não estou mentindo, não estou inventando e não tenho receio de dizer porque não estou ofendendo ninguém. É uma realidade que qualquer um que entenda simplesmente vai achar um absurdo. É um absurdo pois isso. Pois é. Ô Gabiati, além de um governo gastador, temos aí então um Congresso que, além de não fiscalizar, também é bem gastador, né? E do outro lado... Não, Oi? É um Congresso pidão. Pidão para gastar, né? Agora, o Gabiati, do outro lado, a gente tem o ministro da Fazenda comprometido em equilibrar as contas públicas, né? E o Haddad vem fazendo malabarismo aí para poder arrecadar mais, e uma das medidas é essa medida provisória da subvenção, que também depende muito para fazer essa arrecadação, e outras também. Como é que você vê essa questão do Ministério da Fazenda em relação a todo esse esforço para encontrar equilíbrio fiscal diante desse cenário que a gente acaba de apresentar? Muito bem, vamos lá. Há um ponto importante aqui, que é que, de fato, como você menciona, Petri, o Haddad, de alguma forma, é a referência dentro do governo, né, quanto à questão fiscal. Agora, o Haddad tem a urgência de gerar receita justamente para não ter que cortar tanto no próximo ano, em 2024. Um ponto importante aqui eu vou aderir em parte ao que o grande Miguel Daud está falando, que é o Congresso tem parte de responsabilidade, porque foi o Congresso quem aprovou as novas regras do marco fiscal no primeiro semestre. Então, o Congresso apoia as novas regras, né, de gasto defendidas pelo governo, e agora há uma obrigação, vamos dizer, política e, por que não moral, também, de dar as ferramentas para que o governo, de alguma forma, consiga fazer esse equilíbrio, conseguir esse equilíbrio. Então, o que a gente vê é justamente um paradoxo. Se aprovaram regras, né, quanto a gastos, mas o Congresso agora está lutando para mudar, né, ou para negociar, para alterar as medidas que o Ministério da Fazenda está encaminhando. Logicamente, pouco tempo, insisto com essa questão do tempo, pouco mais de uma semana para termos iniciarmos o recesso legislativo e uma série de pendências muito relevantes que geram incerteza para todos nós, para os atores econômicos principalmente, né? E a gente vê essa falta, talvez, de sintonia entre Congresso e governo, algo que não é positivo para a sociedade como um todo. Perfeito. Daud, eu só tenho mais 30 segundos aí para suas considerações finais, por favor. Bom, Petri, o que nós estamos vendo, o ano terminando, a pauta do governo, tanto para a receita quanto para a despesa, continua travada no Congresso por uma razão: negociação, dentro daquela terminologia, né? Dando o que se recebe. Eu só vou dar se eu receber. Se eu não receber, eu não vou dar. E o país que se lasque, o país que forma que tiver. É isso que nós estamos vendo. Em resumo, claro, sem ofender ninguém, resumindo o que está acontecendo. 30 segundos para você também, Gabiati, para você fazer as suas considerações finais aí. Está desligado o seu microfone, Gabiati? Vê, está... Todo mundo me desculpe. Quando a gente escuta o mestre aqui, Miguel Daud, falar, a gente fica com poucos argumentos, né, para complementar. Mas é isso aí, assim, a falta assim, o termo relacionamento entre executivo e legislativo está difícil, há uma pressão muito grande, né, do Congresso em relação ao Poder Executivo. Faz parte da República esse tipo de atrito, mas sempre em níveis razoáveis. O que a gente está vendo é que o pessoal está jogando pesado e assim fica difícil. Então, esperemos que a racionalidade persevere e esteja presente entre todos e que o Congresso consiga finalmente aprovar o orçamento para o ano que vem, diminuindo assim a incerteza de todos os atores, principalmente os econômicos, que são os que investem dinheiro para gerar emprego e renda. Perfeito. Eu não sei se na Argentina vai dar certo, mas o Milei cortou para 9 ministérios, reduziu em 23% o funcionalismo público e o
o peso teve uma valorização de quase 40% frente ao dólar. Não sei se vai dar certo, mas já é um bom começo. Obrigado, Gabiati. Boa noite. Até uma próxima. Abraço grande. Valeu, Daúde. Obrigado. Boa noite. Obrigado, um abraço. Valeu.